apresentando, apresentando a doutora Luciana Aldi, que está finalizando o doutorado e já é uma parceira na pesquisa. É muito orgulho porque ela montou comigo todo esse banco de dados no ambulatório de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 e vai mostrar para vocês um pedacinho dos nossos dados, né? E vai falar hoje sobre carcinoma medular da tireoide em jovens, sempre uma doença genética. Bom dia a todos. Tá bom o microfone? Então, eu vou falar de carcinoma medular da tireoide em jovens, né? Essa pergunta, sempre uma doença genética? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E a agenda dessa apresentação vai ser uma introdução sobre o carcinoma medular da tireoide, um caso clínico, o carcinoma medular da tireoide da forma hereditária, forma depois esporádica. Vou falar sobre avaliação molecular, prognóstico e conclusões. Então, o carcinoma medular da tireoide, ele foi primeiramente descrito em 1959. Ele é um tumor maligno da tireoide que se origina das células parafoliculares, ou também conhecidas como célula C. Ele representa apenas 5% dos tumores da tireoide. Ele é um carcinoma raro. Ele tem origem neuroendócrina e os seus marcadores tumorais são calcitonina, que é o marcador mais sensível e mais específico desse tumor, e esse tumor também tem a capacidade de produzir outros peptídeos, o CEA, o CA199, que estão mais correlacionados a doenças mais agressivas. Então, o papel desses outros peptídeos, o CEA a gente usa muito, e ele tem um papel já numa doença agressiva, em que você pode evoluir para uma desdiferenciação do tumor, e que o tumor começa a produzir menos calcitonina e mais CEA. O carcinoma medular ele se apresenta da forma esporádica, em 75%, mais frequente o esporádico. Lá no ambulatório a gente vê muitos pacientes hereditários, então os residentes ficam com a impressão que o hereditário é mais comum, mas não é. Ele representa 25% dos carcinomas medulares da tireoide, está associado a variantes patogênicas no próton-cogene RET, fazendo parte de uma síndrome genética que é a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, que nós temos os subtipos tipo 2A, que é o mais frequente, e o tipo 2B, que é mais raro, apenas 5%. Essa síndrome tem herança autossômica dominante. Então, nessa síndrome, o carcinoma medular da tireoide, ele é a manifestação mais comum e geralmente a mais precoce. Ele acomete mais de 95% dos pacientes. Temos também o feocromocitoma em 40 a 60% dos pacientes, dependendo da variante patogênica que a família apresenta, você tem uma menor ou maior proporção de feocromocitomas. Na neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, também temos o hiperparatiroidismo. O hiperparatiroidismo, geralmente, de um aparecimento mais tardio do que quando a gente compara na neoplasia endócrina múltipla tipo 1. E ele ocorre em 10 a 20% das famílias, dependendo também da variante patogênica. E a neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, em que nós não temos o hiperpara, mas temos alterações fenotípicas clássicas, em que os pacientes, quando nascem, é difícil, às vezes, fazer o diagnóstico, mas o bebê, ele nasce ele tem uma icterícia prolongada, ele tem um choro rouco, ele tem obstipação alternada com diarreia, ele tem dificuldade na sucção, e depois, com o decorrer dos anos, eles vão apresentando neuromas de mucosa que vai da boca ao ânus. Então, eles têm neuromas, lábios grossos, hábito marfanoide, um rosto alongado. E então, quando você vê um paciente com neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, depois fica muito fácil reconhecer os outros pacientes. Então, esse caso clínico dessa paciente nos chamou a atenção. Foi recente, uma paciente do sexo feminino, de 16 anos, que estava na Santa Casa,
e que em 2021, em julho, ela apresentou dor lombar sem melhora com analgesia e fisioterapia. Meses depois, ela evoluiu com cefaleia, dificuldade de marcha e parestesias em membros inferiores. Ela foi submetida a uma biópsia óssea. Vocês vão ver, eu não coloquei aqui, eu vou mostrar a imagem dela. Ela tinha múltiplas lesões ósseas, uma delas foi biopsiada e veio compatível com metástases de carcinoma medular da tireoide. A imunohistoquímica foi positiva para calcitonina, TTF1, cromogranina, CEA e negativa para tiroglobulina. Ela foi transferida aqui para o ICESP. A história clínica, apesar de ser jovem, ela negava a história familiar de carcinoma medular da tireoide. Tinha uma calcitonina baixa para o volume de doença que ela tinha, 79 mesmo após diluição, e um CEA bem alto, mostrando uma doença agressiva, já com desdiferenciação, o CEA de 4.999. Foi descartado, porque aqui a gente faz o teste genético germinativo, mas o resultado não é assim imediato, foi descartado o feocromocitoma hiperpara primário. Aqui está, então, a paciente foi submetida à ressonância, cintilografia óssea e um PET-FDG, e vocês podem ver o grau de acometimento que ela tinha, várias metástases ósseas, né? E algumas captando no PET-FDG. O PET-FDG a gente não usa de rotina no carcinoma medular, ele perde muito doença em pacientes que têm pouca doença, mas quando a doença é muito agressiva, ele pode ser usado. Na avaliação do pescoço, da tireoide, ela tinha um nódulo apenas de 7 milímetros, mas tinha uma adenopatia cervical importante e na tomografia de pescoço com sinais de necrose. Então, um caso bem impactante para a gente, bem agressivo, uma menina de 16 anos, que depois eu vou voltar nesse caso. Então, o carcinoma medular da tireoide em jovens, né? Ele é bem raro, ele representa 5% dos casos de carcinoma medular, que já é raro, né? Então, nesse estudo, abaixo de 20 anos, a estimativa foi essa, de 5%. E nele você tem uma proporção oposta do carcinoma medular no adulto. 86% são hereditários e apenas 14% são esporádicos. Ao contrário dos casos esporádicos, vou primeiro agora e vou falar do hereditário, né? Ao contrário dos casos esporádicos, o carcinoma medular hereditário geralmente é multicêntrico, bilateral e associado à hiperplasia de célula C, que são as lesões precursoras do carcinoma medular. Não quer dizer que não tenham essas características no esporádico. Até 20% dos esporádicos podem ser multicêntricos ou terem hiperplasia de célula C. O hereditário tem apresentação mais precoce do que na doença esporádica, que tipicamente ocorre da quarta à sexta década. Então, aqui tem a representação, né, Só queria chamar a atenção que o carcinoma medular, as células C, elas ficam nos 2/3 inferiores, superiores da tireoide, como representada nessa figura. Por isso que, às vezes, você tem o diagnóstico de metástases linfonodais laterais altas sem ter o comprometimento do compartimento central nesses pacientes. O RET, o gene RET, ele foi descoberto em 1985. Ele codifica uma proteína, que é um receptor tirosina quinase, que é o receptor RET. É um receptor transmembrana. É um receptor que está muito associado à ativação de vias intracelulares que vão levar à proliferação e diferenciação da célula, com tumorigenes, né? Podendo levar tumorigenes. Esse gene, ele tem 21 exons, mas as variantes patogênicas que depois foram associadas ao carcinoma medular e à neoplasia endócrina múltipla, que só foi associado em 1993, alguns anos após a sua descoberta, essas variantes, elas têm hotspots. Então, quando a gente pede uma avaliação, hoje em dia com o NGS isso já perde um pouco, que é feito o gene inteiro. Mas, quando aqui a gente faz ainda por sangue, faz exon por exon. Então, a gente não faz os 21 exons, a gente faz 8 deles, que são os hotspots. E a gente só estende para 21,
se veio negativo o resultado e se a probabilidade pré-teste é grande de ter uma alteração no RET, como, por exemplo, mais um familiar que teve medular ou feocromocitoma. Hiperparatiroidismo é mais prevalente na população. Então, a gente não. Se ter um familiar com hiperpara, não quer dizer que seria neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Após a descoberta, então, em 1993, isso levou à identificação de vários pacientes com a neoplasia endócrina múltipla e, na literatura, vários relatos, né, da idade mais precoce de início do carcinoma medular. E foi visto que tinha uma correlação com a variante patogênica, o local que a variante patogênica estava na proteína, né? Então, com relação com o exon do gene. Então, isso permitiu, já em 2003 e depois no guideline de 2015, onde foi mais aperfeiçoada essa classificação, classificar essas variantes em altíssimo, alto e moderado risco. Altíssimo risco, nós temos as variantes que ocorrem no exon 918 do gene, que está correlacionada à neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, em que você tem a apresentação do carcinoma medular antes até de 1 ano de idade, muito precoce. O alto risco, pacientes que apresentam o carcinoma medular antes, pode até ao redor de 5 anos de idade, que é a variante 634, e todas as outras classificadas como moderado risco, e que a apresentação varia entre 5 a 10 anos de idade. Quando a gente vê o receptor, né? Isso é muito bonito, porque você, sabendo aonde ocorre a alteração genética, você vendo a alteração do conformacional do receptor, você pode entender por que uma variante no código 918 é mais agressiva do que a variante, por exemplo, no código 634. Então, você tem o receptor, ele é um dímero, é um receptor, como eu falei, transmembrana. Quando tem a ligação dos ligantes e dos correceptores, você tem a ativação do receptor com a fosforilização dos resíduos tirosina intracelulares e a ativação das vias, como eu falei, MAP quinase, PI3K, intracelulares. Quando você tem variantes aqui, como eu mostrei, aqui, ó, variantes correlacionadas à neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, mais comum no 634, ela ocorre uma alteração no domínio extracelular rico em cisteína do receptor. Então, o receptor ele é ativado mesmo sem a ligação de um ligante ou do correceptor. Na variante 918, você não precisa do receptor nem estar em dímero. Ele mesmo na forma de monômero, ele fica hiperativado, ativando muito a proliferação celular. E com isso, então, a gente tem a recomendação, né, da Associação Americana de Tireoide, em que a gente recomenda fazer a tireoidectomia profilática, já que maioria, quase 100% desses pacientes vão desenvolver o carcinoma medular, a gente recomenda fazer a tireoidectomia profilática no altíssimo risco antes de 1 ano, no alto risco antes de 5 anos e no moderado, dependendo do valor da calcitonina, basal ou estimulada, com teste de cálcio, a gente não tem mais a pentagastrina. Isso também aqui, nesse grupo, a gente usa muito a experiência que a gente tem com a família, de ter experiência com casos mais precoces ou não, para determinar a idade da tireoidectomia profilática. Então, o importante o carcinoma medular, ele é mais agressivo que o diferenciado, né? E ele gera uma morbidade muito grande, uma mortalidade de 13%. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico, né, dos familiares. Quando a gente identifica um paciente índice, a gente faz o rastreamento da família, porque isso vai levar à indicação ou de uma tiroidectomia profilática, em quem ainda não tem a doença, ou de uma tiroidectomia terapêutica mais precoce. Porque é importante
O carcinoma medular, a cura é possível quando ele é microscópico. Quando você tem metástases cervicais, metástases linfonodais, a chance de cura cai para 30%. Então, nesse caso, né, o benefício da tiroidectomia profilática, levando à cura, ele é maior do que o risco de uma lesão do nervo laríngeo recorrente, de um hipopara permanente, ou, por exemplo, até do hipotiroidismo, né, que a gente tem uma baixa aderência, às vezes, nos adolescentes. Essas taxas de complicações, elas são maiores do que nos adultos, mas ainda vale a pena fazer, ainda mais quando a gente tem aqui, como nessa instituição, que a gente tem bons cirurgiões com muita experiência no tratamento dos pacientes nas crianças. Então, a gente tem taxas de complicações mínimas. E aí trago esse caso, que foi o caso que a gente fez a tiroidectomia profilática mais cedo. Então, foi o primeiro caso de tiroidectomia profilática em uma paciente com neoplasia endócrina múltipla tipo 2B que a gente teve aqui na instituição. A mãe, né, da nossa paciente tinha 29 anos, tinha o diagnóstico, foi feito o diagnóstico tardio de carcinoma medular da tireoide com 17 anos, e ela apresentava metástases no fígado, pulmões e ossos. Ela tinha a variante, então, do NEM2B, a mais frequente é essa, né, no 918, e ela, recentemente, desde 2011, a gente tem tratamento para o carcinoma medular. Antes não tinha. Eles respondiam muito pouco à quimioterapia convencional. E hoje a gente tem inibidores de tirosina quinase, um deles é o vandetanib. Recentemente a gente tem até tratamentos melhores, que eu vou falar mais para frente. E esse tratamento proporcionou a essa mulher a engravidou em uso de vandetanib, o que não é recomendado, mas engravidou. E ela teve, então a gente recebeu essa paciente do grupo de Ribeirão, ela tinha 9 meses. Então, a gente fez o rastreamento, foi positivo, ela tinha a mesma variante da mãe, e ela foi submetida à tiroidectomia profilática com 11 meses, e o anátomo patológico veio de uma tireoide normal. Ela não tinha nem hiperplasia de célula C. Então, isso foi muito gratificante da gente poder mudar a história natural dessa doença, nessa família, em que o pior problema da síndrome, essa criança não vai ter, né? Essa doença tem uma correlação genótipo-fenótipo muito importante. Então, de acordo, como eu falei, do local em que você tem, do local do gene que você tem a variante, você tem fenótipos bem característicos. Além desse que eu falei da neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, na 2A você tem o líquen cutâneo amiloidótico, que é uma lesão pruriginosa interescapular, em que as pacientes, por muito prurido, muita lesão escarificante, começa a ficar hiperpigmentada a lesão, que tem acúmulo de amiloide. Então, essa lesão cutânea, ela é quase que totalmente vista em pacientes que têm a variante no 634. E até bacana que uma família que, quando a gente fala, é variante, você sabe que essa variante, você pergunta quem está coçando, você pode já predizer se vai ter ou não a variante. Outra alteração fenotípica importante é a doença de Hirschsprung. Você tem uma aganglionose do cólon, né? Os pacientes às vezes já nascem com manifestação, às vezes precisam fazer cirurgias, e essa alteração ela ocorre nas variantes 609, 611, 618, 620. A gente tem aqui uma família com 35 familiares, essa família com a CIS 620 ARG, e a gente tem uma 20% de prevalência de doença de Hirschsprung. Não se sabe por que uma doença em que você tem uma ativação do gene RET para causar o carcinoma medular, você, ao mesmo tempo, tem um fenótipo de uma inativação do RET no cólon. Como que esses pacientes ainda não sabem como é que tem esse efeito de ativação para ter o carcinoma medular e inativação da doença de Hirschsprung. E aqui aquele fenótipo que eu já falei, da neoplasia endócrina múltipla tipo 2B,
que ocorre na variante 918, menos frequentemente na 883, e que os pacientes têm lábios grossos, neuromas de mucosa e essa ganglioneuromatose intestinal. Então, eles também cursam com megacólon, mas é uma fisiopatologia diferente da doença de Hirschsprung. Aqui são neuromas que ocorrem em todo o intestino, dificultando a motilidade do intestino. Quando devemos solicitar a análise do gene RET? Em todos os portadores de carcinoma medular ou hiperplasia de célula C. Estudos mostram que pacientes com carcinoma medular, mesmo sem história familiar, até 13% podem ter doença hereditária, às vezes de variantes moderadas, em que só o carcinoma medular é a manifestação mais tardia e não tem outros fenótipos. Então, você pode perder pacientes com doença hereditária. Por isso que fazemos em todos, além de familiares de primeiro grau de pacientes com carcinoma medular hereditário, pais de criança, porque eu coloquei aqui só pais de criança com fenótipo de aneoplasia endócrina múltipla tipo 2B, porque geralmente mais de 90% daquela variante que eu falei, 918, ela é uma variante de novo. Esses pacientes, o prognóstico é ruim, então geralmente eles não chegam à idade reprodutiva para ter filhos. A gente só teve uma família de NEM 2B aqui no HC. Então, geralmente é só a gente pega, o diagnóstico é tardio por causa disso também, porque é uma variante de novo e a gente faz o diagnóstico, não faz por rastreamento genético, é difícil fazer. Pacientes com líquen, não quer dizer que o líquen pode ocorrer ou não, é uma doença que pode estar associada ou não ao medular, mas a gente faz. E crianças com doença de Hirschsprung, que 30% a 70% vão ter variante patogênica no RET, no exon 10. E o esporádico, né? O carcinoma medular da tireoide esporádico em jovens. Então, como eu falei, o carcinoma medular esporádico, tipicamente, ele ocorre entre a quarta e a sexta década. A literatura é muito limitada em jovens. Ele faz parte, a prevalência é de 5 a 14% dos carcinomas medulares são pediátricos. E dados de segmento a longo prazo, a gente só tem no carcinoma medular da tireoide hereditário. Sabe-se que é interessante que o carcinoma esporádico da tireoide, o principal driver dele, né, é também o RET, mas aí é um RET somático. Em coortes não selecionadas, sem saber a correlação com a doença, se era doença agressiva ou não, o RET, ele corresponde, ele é o causador da doença, o driver somático, em 45, 50% dos tumores. Temos também variantes no gene, na família do gene RAS, e 30 a 40% dos tumores carcinoma medulares esporádicos não tinham um driver somático identificado até pouco tempo, até os últimos 2 anos, pode dizer assim. Então, aqui no ambulatório, como a doutora Ana falou, a doutora Ana veio dos Estados Unidos e ela tinha a impressão de que lá ela tinha visto pacientes jovens com carcinoma medular esporádico que muito se assemelhavam aos pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 2B. E aí a gente foi organizando o ambulatório e esses pacientes foram aparecendo e foi isso mesmo que a gente viu. A gente considerou jovens pacientes abaixo de 30 anos, tem pacientes tão jovens quanto 8 anos de idade com carcinoma medular esporádico, e eles têm uma prevalência de metástase local maior do que os mais velhos, se assemelhando aos pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 2B. Quanto à doença metastática à distância, o P não foi significativo, mas realmente a gente percebia, e eles precisavam mais de tratamento sistêmico. Isso é uma percepção dela que ela trouxe e foi confirmada também esse ano na casuística do MD Anderson, que eles fizeram a mesma comparação. No mesmo mês que a gente publicou esse trabalho, eles publicaram, e eles também fizeram essa comparação, falando que os pacientes são semelhantes aos pacientes do NEM 2B na sua apresentação inicial. Então, nesse estudo, a gente resolveu, então, estudar os pacientes com carcinoma medular da tireoide, com diagnóstico antes de 30 anos,
sabendo que eram esporádicos, ou seja, fizeram análise germinativa e o RET era negativo, e a gente submeteu esses pacientes à avaliação somática e germinativa com exoma do DNA tumoral e do DNA leucocitário. E o que a gente encontrou, aqui está o painel das variantes germinativas e somáticas dos 19 pacientes que a gente estudou, né? Então, o que a gente encontrou é que somático, a maioria deles tinha variante no gene RET. A maioria no 918, mas encontramos outras variantes também. Uma foi inédita. O gene RAS foi encontrado em apenas um paciente, e o que nos chamou a atenção foi uma paciente que nós encontramos uma variante somática no gene NF1, o gene da neurofibromatose. Nessa paciente, no exoma germinativo, nós encontramos também uma variante patogênica nesse gene. Esse gene é um gene supressor de tumor que tem que ter o segundo HIT para ter a manifestação tumoral. Então, com esse resultado, nos chamou a atenção que o NF1 poderia ser a causa do carcinoma medular esporádico nessa paciente. Outras variantes germinativas, nós não encontramos os exomas germinativos, a gente confirmou que não tinha o RET, né? Foi feita análise de todo o gene, e a gente encontrou outras variantes de significado incerto, que a gente não consegue definir se elas são modificadoras do fenótipo desses pacientes, porque eles já têm um driver somático muito bem estabelecido, a maioria tendo o RET. Então, chamando atenção para essa paciente que teve a variante do NF1, então ela teve uma variante patogênica germinativa e uma somática, né? Então, o que a gente fez a hipótese, então, que estava tendo uma inativação bialélica, uma perda de heterozigose do NF1. Então, essa paciente é uma mulher de 22 anos que veio para a gente até veio com uma suspeita de neoplasia endócrina múltipla tipo 2B. Ela tem um hábito marfanoide e no começo a gente viu apenas 3 manchas café com leite. Depois, com esse resultado, a gente voltou e viu que ela tinha várias manchas, sardas axilares, mas sem neurofibromas. Ela tinha uma calcitonina pré-operatória ao redor de 3.000, o carcinoma unifocal de 2 centímetros, com hiperplasia de célula C, metástases linfonodais, ela teve recorrência após 3 anos, metástases hepáticas após 7 anos de segmento, e por enquanto ela está sem tratamento porque a doença está estável. Então, como que o NF1 pode possivelmente ser um driver do carcinoma medular? O NF1, a proteína dele é a neurofibromina. A neurofibromina, ela inativa o RAS e ela ativa a adenilciclase e o AMP cíclico, inibindo a proliferação celular e a proliferação celular. Quando você tem a perda da neurofibromina, você tem uma ativação das vias PI3K, KT, mTOR e RAF, MEK, ERK, levando a uma proliferação celular. Então, a gente viu essa paciente e, ao mesmo tempo, quase que foram relatados pacientes, um estudo da China, em que estudaram 60 carcinomas medulares, aproximadamente 60 carcinomas medulares esporádicos, em que eles acharam um paciente de 61 anos que tinha já o diagnóstico de neurofibromatose. No tumor, ele tinha um tumor maligno da bainha do nervo periférico, tinha o carcinoma medular, e aí foi encontrado uma variante somática no NF1, no carcinoma medular dele. E outros 2 pacientes de um grupo italiano, e o mais interessante, esse paciente no número 2, ele não tinha o diagnóstico de neurofibromatose clínica, e foram encontradas 2 variantes somáticas no NF1. Além disso, desses achados que a gente teve nesse estudo, a avaliação do exoma nos permitiu avaliar alterações dos números de cópias somáticas no carcinoma medular. Então, a aneuploidia, que é a alteração cromossômica, ou perda ou ganho cromossômico, é muito frequente nos tumores sólidos. 90% dos tumores sólidos podem ter alguma alteração que a gente chama de instabilidade cromossômica. Na oncologia, isso já é
correlacionado com o prognóstico e até, em alguns tumores, correlacionado com a resposta ao tratamento quimioterápico, dependendo da alteração cromossômica que você tem. Então, a gente fez essa análise, né? Isso já foi feito na análise na literatura em carcinoma medular em pacientes adultos, a gente fez nessa população jovem e viu uma prevalência até que grande, 58,3% dos tumores RET positivos. É que a gente tinha a maioria dos RET positivos, a gente tinha poucos pacientes que não tinham a variante RET no tumor. Tem um paciente que a gente não encontrou nada, um paciente que a gente encontrou até agora, né? Não encontramos nada. Nós pensamos em fazer estudos de fusões nesse paciente, no tumor. Outro a gente encontrou RAS, outro NF1. Mas do restante, né, os RET positivos, a prevalência de alterações cromossômicas foi grande e as alterações cromossômicas mais frequentes foram no cromossomo 9 e 22. O cromossomo 9 em alguns tumores está correlacionado a um prognóstico pior. O 22 no medular já tinha sido mostrado que não correlaciona com o prognóstico. E o que nos chamou a atenção? O cromossomo 22, ele abriga vários supressores tumorais. E um deles é esse gene LZTR1, que alterações, né, variantes nesse gene estão correlacionadas a doenças em que você tem uma ativação importante da via RAS, schwannomatose e rasopatias. E a gente foi avaliar, então, essas pacientes tiveram perda do cromossomo 22. Quem eram elas? Duas delas a gente estava tratando com sorafenib, que a gente não é uma droga aprovada para o carcinoma medular, a gente usa aqui off-label, mas a gente tem uma experiência, porque é uma droga mais acessível aqui. A gente tem uma experiência que essa droga ela estabiliza o tumor, mas doença agressiva a gente não consegue, normalmente os pacientes não respondem. E o que chamou a atenção é que essas duas pacientes com doença agressiva estavam em uso do sorafenib há mais de 10 anos com estabilidade da doença. E o sorafenib, ele tem uma potente inibição do RAF. Então, a gente falou, talvez a perda do cromossomo 22 pode predizer uma melhor resposta a um inibidor de tirosina quinase, como, por exemplo, o sorafenib. Quanto ao prognóstico, a avaliação nós não encontramos correlação entre a presença de variante patogênica do RET ou alteração cromossômica com a correlação com características prognósticas. Foi observada uma correlação significativa entre a presença de uma variante do RET, os pacientes que tinham variante do RET no tumor eram pacientes que foram mais tratados com tratamento sistêmico, precisaram mais de terapia sistêmica, podendo correlacionar com uma maior agressividade. É que a nossa casuística já era de doença agressiva já de início, né? Mas nós não encontramos uma correlação entre essas alterações cromossômicas e piores desfechos, independente da presença da variante do RET. Então, ainda fica em aberto, né, o quanto essas alterações podem se correlacionar com o prognóstico. Voltando ao nosso caso clínico, a paciente foi internada, ela foi tratada ao mesmo tempo com vandetanib, radioterapia e crioablação de múltiplas lesões ósseas. O RET germinativo dela veio negativo, então ela era um carcinoma medular esporádico, e ela foi o nosso caso que evoluiu ao óbito. A gente só teve 2 óbitos, mas geralmente o carcinoma medular, ele demora mais, eles têm uma sobrevida um pouco mais longa. Essa paciente teve uma morte muito precoce, 6 meses após o início do tratamento. Na avaliação tumoral dela, então aqui vocês têm uma variação germinativa, ausência da variante RET, confirmando a doença esporádica, e somática ela tinha a variante no 918. E mesmo a gente não achando aquela correlação das alterações cromossômicas com o prognóstico, essa paciente nos chamou a atenção, porque ela era a paciente que teve mais perdas cromossômicas da nossa casuística. Ela teve 6 perdas dos cromossomos 1, 3, 4, 5, 9, 13 no tumor. E qual é a experiência mundial? Na verdade, a experiência americana. Esse paper saiu no mesmo mês que o nosso.
Essa do MD Anderson, eles fizeram análise, então, eles tinham 144 pacientes com carcinoma medular abaixo de 21 anos, em acompanhamento de 1961 a 2019. E desses, só 20 eram esporádicos. Lembrando que a nossa casuística tinha 19. 40% dos esporádicos tinham metástase à distância ao diagnóstico e 82% no último segmento. Como eu já falei, eles correlacionaram achando que a doença é mais agressiva na primeira apresentação. 63% receberam tratamento sistêmico. E eles também encontraram uma prevalência muito grande de RET somático nesses tumores. 90% desses pacientes apresentavam alguma variante no RET, sendo a 918 também a mais comum. Eles não encontraram nada, e eles encontraram uma fusão com o ALK. Esse paciente que teve a fusão do ALK, ele foi tratado com uma droga específica, o crizotinib, e respondeu ao tratamento, para vocês verem como é importante, às vezes, mesmo sendo um paciente, para esse paciente, a alteração molecular levou à possibilidade de um tratamento sistêmico mais efetivo, porque esse paciente já tinha sido submetido a tratamento com vandetanib sem resposta. E o que eles acharam da sobrevida? Então, eles correlacionaram com a casuística deles grandes, né, de pacientes com carcinoma medular, eles correlacionaram com os pacientes com NEM 2A, NEM 2B e esses pacientes, 20 pacientes com doença esporádica. Aqui eles fizeram a avaliação mas incluíram NEM 2A quem fez por rastreamento o diagnóstico. Então, tem muitos pacientes que fizeram tiroidectomia profilática, né? Mas quando você correlaciona, você vê que a sobrevida global é diferente, né? Você fazendo o rastreamento, você muda a história natural da doença, e a sobrevida do NEM2A é muito melhor que os pacientes com NEM2B e os esporádicos. A sobrevida da doença específica chegou perto aí da significância, mas não atingiu. E quando eles colocam só os casos índices, que não foram, os NEM2As que não foram diagnosticados por rastreamento, aí eles não encontram aquela diferença tão pronunciada da sobrevida global, né? Então, eles fazem até a hipótese de que é algo que está agora na literatura, que, assim, quando você tem a variante, ela determina a precocidade da apresentação. Mas uma vez que você tem a doença metastática, ela se comporta da mesma maneira se você tem a variante RET ou não. É algo que ainda algo que é um pouco controverso na literatura, mas que alguns grupos estão vendo em suas casuísticas. E então, assim, por que é importante essa avaliação molecular do tumoral, e nesse caso aqui do carcinoma medular? Para você ter a possibilidade de oferecer para o seu paciente terapias mais personalizadas, terapias específicas para alteração molecular do paciente. Então, como eu falei, os inibidores multiquinases, o vandetanib e o cabozantinib, eles foram aprovados ao redor de 2011, 2012 para o carcinoma medular, mudando muito a sobrevida desses pacientes. A gente tem aí a experiência com sorafenib, e agora, recentemente, inibidores seletivos do RET. Então, assim, os inibidores seletivos do RET são muito mais potentes que os inibidores multiquinases. Só que a pessoa tem que ter o RET no tumor para responder. Então, o nosso trabalho e outros, de a gente estudar os pacientes, os jovens, é que, por exemplo, essa paciente com NF1, agora estão se estudando inibidores do MEK para pacientes com neurofibromatose. Então, pode ser que quando ela progrida, a nossa primeira ou talvez segunda escolha seja o inibidor do MEK. E como eu falei, aquele paciente com a fusão do ALK, aquele paciente foi tratado com uma droga específica. Então, conclusões. Carcinoma medular da tireoide em jovens é um tumor raro, principalmente hereditário, associado a variantes no gene RET. A triagem genética do RET deve ser realizada em todos os casos de carcinoma medular, especialmente nos jovens, permitindo o rastreamento dos familiares, a realização precoce da tireoidectomia nos portadores e a cura definitiva.
O CMT esporádico em jovens se assemelha à neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, com apresentação e clínica inicial mais agressiva do que a NEM 2A. O diagnóstico clínico do CMT, independente da etiologia, esporádico, NEM 2A ou NEM 2B, parece não influenciar a sobrevida global e doença específica. Isso ressalta a importância do diagnóstico precoce por meio do rastreamento genético da NEM 2A, da NEM 2. Variantes patogênicas no gene RET são os drivers mais prevalentes do carcinoma medular da tireoide. A gente já sabia na população geral, com esse tumor, e agora em jovens, tornando a terapia-alvo uma opção para doença avançada. Além do RET, o NF1 surge como um novo driver do CMT, além do RAS, em tumores RET negativos. Alterações somáticas no número de cópias são prevalentes em jovens com carcinoma medular da tireoide, RET positivos, e podem se correlacionar com prognóstico desfavorável. A perda do cromossomo 22 pode ser um indicador de resposta ao tratamento com inibidores de tirosina quinase, e a significância clínica desses achados ainda é incerta e merece investigação adicional. Muito obrigada. Parabéns, Lu. Acho que pode parar a gravação, Eric. A gente ainda não tem nenhuma pergunta aqui no chat.